Muito bom dia, meus amados. Mais uma semana que se inicia. Estamos aqui para fazermos a nossa meditação da semana no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Hoje vamos meditar sobre a vida de Jabes. Vou ler agora a palavra. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Essa palavra sobre Jabes é uma palavra que nos traz muitas coisas às claras. Quantas vezes nós achamos que por algum familiar nosso, ou talvez nossos pais tenham tido uma vida diferente, assim, praticar alguma coisa errada, que nós vamos ter que repetir aqueles mesmos erros, que nós vamos ter que carregar essas coisas na nossa vida. Mas a história de Jabes nos prova totalmente diferente. A mãe dele colocou seu nome Jabes, que significa dor, tristeza, mas ele não aceitou isso na vida dele. Ele não aceitou levar esse karma que não era dele, porque a mãe sofreu ali no momento do parto, e ele não aceitou. E nós vemos também em Gênesis, quando Raquel colocou o nome de Benjamim de Benoni, que significa filho da minha dor. E Jacó não aceitou e foi lá e trocou o nome dele para Benjamim. Isso mostra que a gente não deve aceitar aquilo que as pessoas impõem sobre nós. Muitas das vezes a pessoa chega para você e te desmerece, diz que você não vai conseguir, se você está tentando passar num concurso, numa prova de alguma outra coisa, fazendo uma faculdade, você não vai conseguir. Mas isso são apenas palavras das pessoas que tentam nos impor isso. Talvez a mãe de Jabes não tinha consciência do que ela estava colocando na vida do seu filho, um karma. Já pensou carregar um nome desse por onde passasse? Ah, esse aí é o filho da dor, filho da dor. Olha o terror psicológico na mente de Jabes. Mas Jabes não aceitou isso para a sua vida. Então ele fez aquela oração, que é uma oração famosíssima, pedindo a Deus para mudar a vida dele, apesar daquele nome de tristeza, de dor, o nome dele lembrasse isso, Deus mudar a história dele, Deus ampliar a estenda dele, Deus o proteger, o guardar. E a palavra diz que Deus ouviu a oração de Jabes, e foi Jabes mais excelente que seus irmãos. Olha como Deus é aquele que muda a nossa vida. A gente não é o que as pessoas dizem que nós somos o que Deus diz que nós somos. O que Deus diz que você é, você é. E Deus diz que nós somos o quê? Nós somos vencedores. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E o que lhe impõe sobre você, que você não vai conseguir, você não vale nada, você nunca vai sair dessa vida, não aceite isso. Faça como aquela história do sapinho surdo, que disse que tinha um sapinho que ele estava subindo, tentando escalar um prédio, e de lá de baixo os outros ficavam gritando para ele: vai morrer, você não vai conseguir, e não sei o quê. E o sapinho não ouvia nada daquilo e continuava escalando. Quando ele chegou lá no topo do prédio, foram descobrir que o sapinho era surdo. Ou seja, as pessoas não conseguiram influenciá-lo, porque ele não estava ouvindo nada de negativo que eles estavam falando sobre ele. E Jabes também não aceitou esse nome negativo, esse nome que por onde ele passasse ia trazer para ele vergonha, porque todos iam falar: esse aí é o filho da dor. Mas ele não aceitou, e ele foi clamar aquele que podia mudar a sua história, aquele que podia mudar a sua vida. E nessa manhã, que nós também possamos ser como Jabes, possamos nos voltar para Deus, possamos colocar nossa vida diante daquele que realmente pode fazer alguma coisa por nós, porque muitas das vezes a gente fala para pessoas erradas que nada podem fazer. Mas Jabes não, Jabes foi diretamente falar com Deus, e a palavra diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Ore nessa manhã,
Busque ao Senhor, entrega o seu problema nas mãos dele, porque com certeza também ele vai ouvir a sua oração. Deus pode mudar o rumo da sua história. Deus pode mudar a direção da sua vida. Basta você crer e confiar, porque Deus fez maravilhas na vida de Jabes através dessa oração. Dessa oração que ele fez porque ele não se conformou com a situação. Que você também não venha se conformar com aquilo que dizem de você, não venha se conformar com a situação que você está, mas que venha lutar, não pelas suas próprias forças, mas fazer como Jabes, lutar pedindo a Deus que te ajude, que mude a sua vida, pedindo ao Senhor que lhe dê estratégias, pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria para você fazer o que há de melhor para você. E com certeza Deus vai ouvir, porque Jabes foi ouvido e foi mais excelente do que seus irmãos, porque ele resolveu colocar sua vida nas mãos do Senhor, pedindo proteção também. Olha que importante a gente ser protegido pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que o teme e os livra. Que Deus nessa manhã possa estar te abençoando e que você possa colocar no seu coração e na sua mente essa oração de Jabes. E que você também nessa manhã possa tomar posse e fazer essa mesma oração, porque com certeza, assim como Deus mudou a vida de Jabes, ele também vai mudar a sua. Que tenha uma semana abençoada, que Deus possa continuar falando aos nossos corações nesse dia, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.